No livro de Zacarias. Abramos, portanto, as Escrituras no profeta Zacarias. Antes de terminar o Antigo Testamento, temos o livro de Malaquias, e antes de Malaquias, nós temos o profeta Zacarias. No profeta Zacarias, no capítulo de número 9, por favor. A leitura nos versos de 9 a 10. Profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Vamos orar, amados. Senhor nosso Deus, tendo atendido ao teu chamado, vimos, ó Deus, nós e nossa casa, e aqui, Senhor Deus, te exaltamos, lemos as Escrituras, confessamos os nossos pecados. Também, Pai Santo, partilhamos daquilo que o Senhor tem nos dado com muita gratidão. E agora, Pai, queremos ouvir e somos necessitados da tua edificação. Ajuda-nos, Senhor, com tua graça. Ajuda-nos, Pai, dando-nos olhos e ouvidos para ouvir a tua palavra, para acatá-la, para aceitá-la, para recebê-la como de fato ela é, palavra de Deus. Assim nós oramos com humildade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Caros irmãos, queridos amigos, este texto há de nos dirigir, pela graça do Senhor nosso Deus, para considerarmos mais uma vez aspectos do Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino, o Evangelho do Senhor Jesus. E também, à medida que nós formos levados a este Evangelho glorioso, a este Evangelho majestoso, nós vamos perceber nesta noite a veracidade da palavra do Senhor Deus. Como eu tenho o desejo de que, à medida que nós vamos lendo as Escrituras, essas Escrituras sejam tidas para nós como algo sumamente importante, que o grau de apreço, o grau de importância, o grau de carinho, de amor, o grau de apego às Escrituras aumente no nosso coração, coração de nossas famílias, de nossos filhos. À medida que nós somos levados às verdades desta palavra, esta palavra deve ser mais amada, mais querida, ela deve ser mais crida, ela deve ser colocada como o próprio Deus da palavra a colocou, acima de todas as coisas. À medida que nós virmos então, levados pelo Senhor nosso Deus nesta noite, como já oramos, pelo seu Espírito, o Evangelho dele, que também possamos ver a grandiosidade da majestade das Escrituras perfeitas, únicas, inspiradas pelo Senhor. O profeta Zacarias, portanto, é este livro que há de nos conduzir ao Evangelho de Cristo. Ora, irmãos, pelo Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, pela boca de Cristo, dos apóstolos, nós somos apercebidos de que, de várias maneiras, nós interpretamos mal o reino. Algumas pessoas até nem se apercebem na igreja que há um reino. A maioria, então, tem um senso comum de que elas estão apenas num aspecto administrativo, institucional, numa igreja. A palavra igreja, ela anuviou o sentido do reino de Cristo. A palavra igreja, ela tem nos remetido apenas a uma esfera muito pequena, diminuída, até mesmo a igreja A, a igreja B e tal. O reino de Deus, ele some da nossa mente nos últimos anos. Temos ouvido falar pouco dele, temos pensado pouco nele. Os nossos filhos não sabem descrevê-lo. Os nossos filhos não sabem, na verdade, muitas vezes, discorrer a respeito deste reino. É verdade também
que já estamos apercebidos pela leitura das Escrituras, especialmente dos Evangelhos, que tanto o mundo como um todo, como os discípulos do Senhor Jesus, no sentido geral, até mesmo os 12 santos apóstolos, aqueles que foram chamados entre os seus discípulos, que estavam perto dele, mais do que todos, e nós, especialmente nós, erramos em muito na compreensão da natureza do reino de Cristo. Nós temos errado em muito, fazendo sustentação do que seja a igreja a partir do nosso entendimento. Não é raro ouvirmos as pessoas acharem que a igreja é um hospital. Cada pessoa que adentra aqui traz uma concepção de igreja. A igreja ela deve ser acolhedora, a igreja ela deve ser um pronto-socorro. Nenhuma destas concepções, destas comparações estão nas Escrituras Sagradas. O que é o reino de Deus? O que é a igreja de Deus? O que é estar no reino? O que é estar na igreja de Deus? O Senhor não nos deixou livres para pensarmos assim de qualquer maneira. Pelo contrário, nós devemos nos esforçar mais e mais para conhecer sobre o reino de Cristo. Até porque o próprio Cristo, assim como João Batista, que anunciou o Cristo, a vinda dele, a chegada dele, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo, está perto o reino dos céus. Ele começa o seu ministério nos chamando a esse aspecto de reino. O Senhor Jesus segue nos ensinando numa oração de maneira repetida, cotidiana. Um dos nossos pedidos deve ser: venha o teu reino. E invariavelmente nós estamos dizendo: vamos orar pela igreja. E aí a igreja seria o sinônimo do reino? Quantos de nós oramos pelo reino? Quantos de nós estamos apercebidos da realidade do reino? O ministério do Senhor Jesus continua, e ele em Mateus 13, e tantos outros textos, por favor, voltando daqui a pouquinho para Zacarias, ele diz para os seus discípulos que é necessário, e a eles é dado, conhecer os mistérios do reino de Deus. O capítulo 13 do Evangelho de Mateus é conhecido como um capítulo ou um sermão das parábolas, onde o Senhor Jesus conta várias parábolas. E logo depois de contar a primeira delas, no capítulo 13, verso 11, o Senhor Jesus nos diz assim, e Mateus registrou: ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. Ele diz uma outra frase contundente, ele diz: mas àqueles não lhes é isso concedido. Ele diz que a igreja dele, os discípulos verdadeiros, especialmente os 12 apóstolos, terão um entendimento aprofundado do que é o reino, de tal maneira que este entendimento, ele chama aqui de mistérios, não algo que permanecerá oculto, mas algo que será falado. Mistério aqui é algo que é explicado. O que é o reino? O que o reino não é? Qual é a natureza deste reino? Irmãos, o Senhor Jesus então ocupa boa parte do seu ministério ensinando sobre o reino. Se você perceber aqui mesmo no capítulo 13, ainda nesta introdução necessária, o verso de número 24, ele conta parábolas que têm a ver com essas explicações do reino. A parábola no verso 24, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante. No verso 31, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante. No verso 33, disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante. Portanto, nós vemos uma intenção, um esforço didático, um esforço ministerial, um esforço pedagógico, um esforço do mestre, do Senhor dos senhores, de ensinar, e eu volto a repetir-me, não deixar livre para nós criarmos a nossa própria ideia do que é o reino de Deus. E nós vamos ficar muito surpresos se nós estudarmos cada uma destas parábolas que nos mostram as nuances do reino. Pessoas invariavelmente estão dizendo: mas isto acontece na igreja? Isso não pode ter na igreja. De onde você tirou isso? Isso é uma afirmação sua. De onde as Escrituras dizem que coisas A, coisas B? Geralmente nós estamos verificando o outro,
Estamos dizendo que é inadmissível a presença de outras pessoas, de outras famílias, mas aquilo que as nossas famílias suportam, praticam, isso é muito aceitável no reino de Deus. Portanto, nós estamos invariavelmente diminuindo o entendimento correto do reino. Estamos invariavelmente nos relacionando com uma imagem criada fora das Escrituras, sobre o que queremos mesmo que seja a igreja, do nosso agrado. Eu estou mudando desta igreja porque para mim na igreja não pode ter estas coisas, e eu vou para outra igreja levando aquilo que praticava aqui, que não deveria praticar, mas apenas acusando alguns de que não deveriam fazê-lo. Isso é muito comum nos dias de hoje. O reino de Deus então precisava ser entendido pelos discípulos. O reino de Cristo, a natureza dele, as coisas que estão ligadas a ele, precisava ser muito bem entendido, especialmente pelos 12. E é exatamente isso que nós vemos, todo um esforço de Cristo, ensinando, como a própria Escritura vai dizer no livro de Mateus, já vimos no capítulo 13, verso 11, ele ensinando sobre os mistérios do reino. Como o próprio Lucas vai nos dizer em Atos, no capítulo 1, verso 3, que o Senhor Jesus ressuscitou aqui para fazer início do ministério, meio do ministério e o fim do ministério terreno. Ele ressuscitou, e diz aqui Lucas, capítulo 1, verso 3, ele passou 40 dias se manifestando, fazendo esses aparecimentos aos discípulos. E Lucas nos dá uma informação extremamente interessante. Atos 1, 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e aqui ele diz o conteúdo da conversa, durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O ministério inicia do Senhor Jesus sobre o reino. O Senhor Jesus dá muito do seu tempo ministerial falando, ensinando sobre o reino. Ele ressuscita, ele aparece, e o tema central é sobre o reino, porque não podemos ser deixados sozinhos com o nosso próprio entendimento sobre o reino. Mas ainda, nós percebemos que mesmo todo este esforço das Escrituras, dos profetas, do próprio Deus revelando, do Cristo encarnado, falando a respeito do reino, nós vemos muita má compreensão entre os apóstolos. Nós percebemos em Mateus, no capítulo 18, eu vou fazer uma sequência, pode anotar, ou se quiser eu leio, se não puder abrir, que eu vou fazer um pouquinho rápido. Em Mateus, no capítulo 18, nós vemos os discípulos perguntando quem é o maior no reino dos céus. Tanto ensinamento sobre o reino, igual como nós ainda temos uma ideia de que na igreja há níveis de pessoas, há pessoas menores, há pessoas maiores. Os destaques ainda são almejados dentro do reino de Deus, do reino de Cristo. Esta pergunta, ela é tão sem sentido, mas ela foi feita, diz o capítulo 18, verso 1 de Mateus. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, depois de tanto ensinamento, perguntando quem é porventura o maior no reino dos céus. Nós vemos ainda no capítulo 20 deste evangelho de Mateus, no verso 21, um pedido desajeitado, pecaminoso, horrível de uma mãe que tem 2 filhos apóstolos, uma mãe que tem 2 filhos distintos, já atuando no reino de Deus. Mas as Escrituras Sagradas dizem, está registrado em Mateus 20, verso 21, que esta mãe perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à direita e o outro à tua esquerda. Quanta ignorância, irmãos, a respeito do que é a igreja, a respeito do que é o reino de Cristo, porque nós preferimos trazer um entendimento de fora para cá. Nós preferimos trazer e não queremos ser confrontados com o nosso entendimento errático, errado,
que não é escriturístico, que não provém das Escrituras. Portanto, de várias maneiras nós podemos perceber, e a própria Escritura mostra a dificuldade que eles tiveram, os apóstolos, os discípulos, os não crentes, a gente chama o mundo como um todo, de compreender a natureza do reino de Cristo. No capítulo 24 ainda do Evangelho de Mateus, as Escrituras nos dizem que os discípulos, mais uma vez, já praticamente no final ali do ministério de ensino do Senhor, quando ele já vai para aquele momento da paixão, aqui no capítulo 24, um dos sermões dele, mais veemente, detalhe, feito no monte também, mas não é chamado de sermão do monte, é chamado aqui de sermão profético, o princípio das dores. No capítulo 24, verso 3, é nos dito aqui em Mateus 24, 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? É bem desestimulante ouvir uma pergunta desta. Eles tinham uma expectativa da vinda do Messias, eles tinham lido os profetas, eles haviam lido as Escrituras, eles estavam numa expectativa de um reino chegado, de um reino realizado. E agora que o Senhor Jesus mostrou para eles que o reino de Deus, o reino dele não é exatamente como eles querem, mas que será necessário ele morrer, que será necessário ele ser julgado, espancado injustamente e morrer, e depois ressuscitado. Então eles passam agora essa ansiedade deles para o outro momento. Quando é que vai vir então esse novo reino? A pergunta deles, ela é uma espécie de desinteresse no reino que já existe. A gente quer esse reino que vai vir, esse reino quando o Senhor virá e julgará todas as coisas. Então dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda? Ele veio, ele implantou o reino, ele está presente, mas agora nós queremos a outra vinda. Nós queremos aquela vinda mais poderosa, nós queremos aquela vinda mais definitiva, nós queremos aquela vinda que vai resolver todas as coisas de maneira muito definitiva. Percebemos, portanto, que embora essas perguntas sejam legítimas, mas elas não deixam de manifestar também um mau entendimento desse reino, porque eles não estão plenamente satisfeitos com a presença, com a natureza revelada do reino. É mais ou menos depois de termos estudado o que é a igreja, qual é a natureza da igreja, o que a igreja não é. Aí as pessoas se levantam e dizem: e quando é que vai vir aquela igreja mesmo, definitiva, poderosa? Porque esta não é interessante, esta não é o que eu quero. Eu quero uma igreja assim, eu quero uma igreja desta forma, eu quero que a igreja seja assim. Oh, irmãos, querido que esteja conosco, como nós precisamos desistir destas ideias humanas sobre o que é a igreja. Como vai fazer bem para você, para a sua casa, para nós, para o reino de Cristo, olharmos mais as Escrituras sobre qual é a verdadeira natureza do reino, da igreja, deixar as nossas expectativas, que serão certamente frustradas, de lado. Portanto, aqui no capítulo 24, verso de número 3, as perguntas são: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Este é o sentido que a gente percebe que estava ainda imperando no coração deles. E fechando aqui a nossa introdução, mostrando quanto pensamento desfocado do reino, da igreja, foi colocado aqui nas Escrituras por parte dos discípulos. O próprio livro de Atos, quando antes da ascensão do Senhor Jesus, diz um pouco mais dessas três perguntas aí. Eu não estou acusando os discípulos, não, eu estou fazendo uma análise pelas Escrituras Sagradas. Capítulo 1 do livro de Atos, Lucas diz no verso 6: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ah, irmãos, a resposta do Senhor Jesus, amável, correta,
é esta. Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Há nessa resposta aspecto suficiente para nos fazer entender que, de maneira meramente humana, nossas expectativas sobre igreja e reino, elas estarão tão longe daquilo que é a verdade da palavra, que o Pai de fato não está comprometido com elas. E ele diz isso assim, não vos compete saber. Esta é a resposta dele. Vocês precisam seguir neste reino que já foi ensinado, que está manifesto. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Senhor Espírito Santo. Vocês vão ser testemunhas, ainda muito claudicante, ainda muito ruim de ser firme, fraca. Testemunhas fracas, mas fortalecidas pelo Senhor, porque parece que o entendimento a respeito do reino foi e ainda é um grande desafio para nós na igreja de Cristo. Portanto, estes são alguns aspectos que nos fazem perceber a realidade desta temática como sendo desafiadora, mas que nos desafiam para as Escrituras Sagradas, como o livro de Zacarias há de nos fazer hoje, por favor, no capítulo 9, verso 9, para termos um entendimento mais correto, mais bíblico, e ainda nos esforçarmos para que nossos filhos também tenham esses entendimentos distorcidos retirados e colocá-los no entendimento correto. O livro de Zacarias, no capítulo 9, ele vai nos levar exatamente para esta tensão de má compreensão. O texto de Zacarias, que aparece aí de maneira muito clara no Novo Testamento também, ele está dizendo para nós no capítulo 9, verso 9: alegra-te muito, ó filha de Sião. Esta é uma profecia 530, mais de 500 anos antes de Cristo. Portanto, ali no período do retorno do cativeiro, naquele período da reconstrução do templo e também da reconstrução dos muros de Jerusalém. O contexto é uma cidade destruída, o contexto é de ruínas, e aqui a profecia do Senhor por boca de Zacarias, que é contemporâneo de Ageu, que é contemporâneo de Zorobabel, que estão levantando os muros da cidade, que na sequência terá um colega chamado Malaquias. Zacarias prega a verdade do reino. Zacarias chama eles para uma realidade correta da compreensão do reino de Deus, tanto na era presente deles, quanto no desdobramento da vinda do Messias. E vocês vão ver que o próprio Malaquias também vai fazer várias censuras, porque eles estão menosprezando os sacrifícios, menosprezando as ofertas, menosprezando o serviço, a adoração ao Senhor nosso Deus. Aqui no capítulo 9, então, no verso 9, Zacarias está nos dizendo e disse para aquela comunidade: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei. Ele descreve o caráter do rei, justo e salvador. Esta vírgula é para nós entendermos que ele descreve o caráter da vinda. A palavra humilde aqui, ela não necessariamente se refere ao caráter do Redentor, mas ela se refere ao caráter da vinda, da maneira como ele virá. Portanto, ele diz humilde. Observe, ele vem, e o caráter dele é justo e salvador, vírgula, humilde. E aí a descrição desta humildade: montado em um jumento. O reino está diferente. Esta profecia que é dada, ela não está batendo com a expectativa da vinda de um rei poderoso, humano, guerreiro, aquele que vai destronar todas as coisas. E então, esta profecia, ela precisa ser mais analisada por nós. Como eu tenho me afeiçoado mais nestes dias, depois de ter feito muitas vezes a leitura do livro do profeta Zacarias, mas por necessidade expondo
o Evangelho de Mateus, como eu tenho feito há mais de 2 anos, na congregação, há quase 2 anos. Nós estamos estudando os sermões, e agora chegamos no Sermão sobre o Reino, o livro do Antigo Testamento que mais está em consonância com Mateus é Zacarias. Podemos dizer que Zacarias é um dos que tem proeminência entre os 12, é um livro só. Os 12 apóstolos são um livro só na literatura hebraica. E ele traz uma proeminência porque ele é muito citado nas Escrituras Sagradas, muito citado. Ele compete com o Isaías, livros grandes, chamados profetas maiores, com Ezequiel, com Daniel, porque a citação dele é abundante. Parece que os evangelistas, especialmente João, leram muito Zacarias. O Senhor Jesus se refere a Zacarias, as palavras de Zacarias. Nós vamos ter no livro de Zacarias palavras como estas que nós estamos lendo aqui e que depois vão ser referidas no Evangelho. Nós vamos ter aqui em Zacarias, no capítulo 11, por favor, no verso de número 12: eu lhes disse, se vos parece bem, dá-me o meu salário, e se não, deixai-o. Passaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Vocês vão perceber que Pedro vai ler esse texto, e que no Antigo Testamento, na realização da traição de Judas, Pedro vai citar esse texto. O Senhor Jesus, como um escravo, foi vendido por 30 moedas, e Zacarias profetizou que este bom pastor, essa parábola daqui do capítulo 11, há 500 anos antes de acontecer, muito antes de acontecer, Zacarias diz exato preço que seria vendido o nosso Senhor. As Escrituras são maravilhosas neste aspecto. Elas não são uma escritura da denominação presbiteriana apenas, ela não é de uma denominação batista, ela não é de um homem, ela não é de um governo, ela é as Escrituras de Deus, ela é o registro da história da redenção. Nós precisamos amá-la, nós precisamos nos alegrar de ver Escritura combinando com Escritura, de ver Escritura cumprindo Escritura, de ver que na verdade há um Deus poderoso que magnificou a sua palavra acima nos céus. Eternamente esta palavra será magnificada. Como alegra o meu coração quando este verso 13 nos diz: então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, e esse magnífico preço em ti fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Irmãos, estas palavras, elas não estão desconectadas das verdades que as Escrituras trazem. Se você puder, observe no capítulo 26 de Mateus. Observe muito bem, eu arrojei para a casa do oleiro. Observe muito bem, 30 moedas foi o preço. Mateus vai nos dizer aqui no capítulo 26, e como eu gostaria de fazer exaustivamente estas correlações, mas eu quero apenas deixar um gosto para todos nós que aqui estamos, de que nós estamos diante da palavra bendita de Deus, e que ela é uma palavra só, é uma revelação só. No capítulo 26 do Evangelho de Mateus, no verso de número 14, nós temos aqui, depois de 500 anos, as Escrituras nos dizendo no verso 14 de Mateus 26, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar o Senhor Jesus. Zacarias havia falado sobre isto. A palavra do Senhor Deus se cumpre no capítulo 27 de Mateus. No verso de número 3 há uma continuidade deste relato. O Evangelho de Mateus, no capítulo 27, verso 3, nos diz: então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado,
tocado de remorso, removeu as 30 moedas, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Vendeu por 30 moedas o preço de um escravo que Zacarias havia falado. Agora ele está arrependido humanamente, não é arrependimento e fé, é apenas remorso, não é o entendimento correto de quem é o Cristo. E ele diz no verso 4: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Verso de número 5: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata. Quantas moedas? 30 moedas. Retirou-se e foi enforcar-se. Não morreu enforcado, foi para se enforcar. Morreu estraçalhado, morreu num campo que foi comprado pelas moedas. O verso de número 6 diz: e os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito esses homens, falsos religiosos, que não conhecem o reino de Cristo, que não reconheceram o rei do reino de Cristo, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas são religiosos, mas criaram a ideia de igreja deles, criaram a ideia de religião deles. E agora estes homens, nesta falsa piedade, como muitas vezes eu sou levado a ter, nós somos levados a desenvolver falsa religião, falsa piedade, falso entendimento sobre igreja. Julgamos, condenamos, rejeitamos os irmãos em nome de um desconhecimento do que é a verdadeira igreja, do que é o Senhor da igreja. Estes homens, tomados por isso, ele diz aqui no verso de número 6, os principais deles, tomando as moedas, disseram numa piedade: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas. Eles haviam pagado pelo Redentor, eles estavam cumprindo a palavra de Zacarias, que eles eram doutores em lei, que eles eram obrigados a conhecer, mas eles haviam criado uma ideia de reino deles próprios. É mais contundente o verso 7 ao nos dizer: e tendo deliberado, se reuniram um conselho fora das Escrituras, compraram com elas um campo. Nós não vamos botar no dízimo, isso é moeda de sangue. Nós vamos então agradar o Senhor Deus, vamos comprar um campo. E diz o verso de número 7: para cemitério de forasteiros, vamos fazer as boas dádivas, boas obras. E diz o verso de número 8: por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue, que foi comprado com moeda de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Aí você vai dizer: não, pastor, isso está falando de Zacarias. Não, essa parte aqui da compra do campo foi Jeremias que falou, mas a parte de cima do texto foi Zacarias, e Mateus nem citou o nome de Zacarias, porque Mateus já dá como certo de que os seus ouvintes conhecem o livro de Zacarias. Zacarias profetizou das 30 moedas, Zacarias profetizou da devolução, e Jeremias profetizou da compra de um campo. É essa a referência que ele faz. Portanto, queridos irmãos, são estas semelhanças, esses cumprimentos das Escrituras com as Escrituras, que tornam o livro, por exemplo, de Zacarias, um livro necessário de ser lido, um livro que nos leva ao Evangelho de Cristo, um livro que já tem servido para nós tirarmos entendimentos errados sobre o próprio reino de Cristo. Eu ainda quero que você observe no capítulo 12, não só citar, porque eu preguei, eu acho que da última vez que estive aqui, Zacarias 12:10, eles verão aquele a quem traspassaram. E você vai ver que as Escrituras, João vai ver o cumprimento de Zacarias lá na cruz. Então o livro de Zacarias traz muito sobre o Redentor, o livro de Zacarias traz muito sobre o Messias. Mas aqui no capítulo 13, eu termino ainda este enfoque de correlação de cumprimentos para a exaltação da palavra. Meu objetivo é de que você não fique apenas com o valor da minha pregação. Não é o essencial, ela só é essencial porque a pregação que eu pretendo apresentá-la, ela é da palavra.
ela só é essencial porque eu sou escravo da palavra, porque nós somos ministros da palavra. Portanto, eu quero que o que aumente não é o seu apreço apenas ou tão somente por mim, e até digo pouco importa. O que eu quero é que aumente o apreço pelas Escrituras. Se você vai ficar simpático ou não, esse não é o meu interesse nem o meu enfoque, nunca foi, nunca será. Mas que você aumente, que a igreja aumente o seu prazer, a sua confiança nas Escrituras Sagradas. Todas as vezes que você ouviu o Evangelho de Cristo, como é pregado com fidelidade aqui, pelo meu pastor, pelo nosso pastor, como eu me esforço para fazê-lo, que você saia daqui amando as Escrituras, que nós sejamos levados ao Evangelho, mas que este Evangelho não esteja fora deste livro. É Ele que nos revela este Evangelho, é Ele que endireita a nossa visão, de maneira que você vai querer ler mais Ele, de maneira que você não vai poder passar uma semana sem ler a Bíblia, sem meditar na Bíblia, de maneira que você não vai chamar o seu filho e dizer: eu tenho um tesouro para você. Você tem a Bíblia como tesouro para eles. É nesse sentido que, e a veemência ela é para chamá-los a isto apenas, é nesse sentido que o capítulo 13, eu digo, eu não queria findar essas correlações em Zacarias, mas preciso. No capítulo 13, verso 7, Zacarias está ainda falando sobre o rei pastor. E o capítulo 13, verso 7, ele diz: desperta, ó espada, contra o meu pastor. Olha a profecia, 500 anos e tanto. Depois vem o Senhor Jesus e fala sobre esse texto. O Senhor Jesus citando Zacarias. Capítulo 13, verso 7, desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos exércitos: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em Mateus 26, por favor, e depois eu vou fazer a exposição e aplicação de Zacarias. Em Mateus 26, o verso de número 31, para sermos bem exatos. Observe quem está falando. Mateus, Evangelho, capítulo 26, verso 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizarei comigo. Por quê? Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. É as Escrituras cumprindo as Escrituras. É o próprio Senhor Jesus vendo o cumprimento na sua vida encarnada, dando testemunho disso. Este livro será aberto para nos julgar. Nós seremos julgados por Ele. Toda a depreciação, todo descaso contra Ele será tratado, porque o Evangelho vem dEle, o Evangelho está nele, e a nossa fé tem que vir dela, das Escrituras. A nossa confiança tem que vir das Escrituras. O nosso entendimento de igreja tem que ser das Escrituras. O nosso entendimento sobre o reino tem que ser pelas Escrituras. Que o Senhor Deus nos leve a um arrependimento de fazermos sustentações equivocadas, egoístas, mesquinhas sobre o seu reino, sobre a sua igreja. Sustentações progressistas sobre a igreja, querendo transformá-la naquilo que eu quero que ela seja, naquilo que eu quero que tenha de benefício para mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Dezenas de textos, irmãos, dezenas de citações e de alusões ao livro de Zacarias. A citação é quando o nome dele é colocado, como disse o profeta. A alusão é quando o texto que ele escreveu é citado sem dizer quem ele é. Então nós temos várias citações e temos várias alusões. João, o profeta, o apóstolo, ele interpretou Zacarias
E ele usou Zacarias exaustivamente no livro de Apocalipse, sem citar o nome de Zacarias uma só vez. Exaustivamente você vai encontrar frases, ideias, palavras, pensamentos. Quem lê o livro de Zacarias vai encontrá-lo no livro de Apocalipse, porque ele era uma leitura muito maravilhosa para aqueles que queriam compreender a natureza do reino de Cristo, para aqueles que estavam de fato interessados na boa compreensão do reino de Cristo. Tendo dito isto, então, nós podemos desenvolver de maneira muito breve hoje apenas duas sustentações e depois fazer as aplicações. Duas sustentações que nos levam, através do livro de Zacarias, para as Escrituras, em vermos um reino inabalável. O reino de Cristo, irmãos, é um reino inabalável, que vai além aí do nosso entendimento. Dizendo, em primeiro lugar, que olhando para o livro de Zacarias, nós podemos ver o caráter, ou melhor, a natureza deste reino e o caráter do rei. Esse capítulo 9, verso 9 e 10, eles nos dão ideias claras a respeito da natureza do reino e também a respeito do caráter do rei. O caráter do rei, ele é dito de maneira primeira, capítulo 9, verso 9. Este rei é descrito para que depois o reino, e a mesma maneira como o rei é descrito, já fala do reino, mas para no verso 10, o reino ser descrito. Eu quero que primeiro você olhe o verso 10. Eu quero que primeiro você veja como que a descrição do reino está na contramão da expectativa dos judeus, está na contramão do nosso entendimento. O reino é descrito no verso 10, quando é dito: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Que maravilha! Haverá um Deus guerreiro, haverá um Messias guerreiro. E ele diz aqui: e o arco de guerra será destruído. Como isto? Destruirei reinos, mas o arco de guerra vai ser aposentado. Então há uma frustração aqui, há um contraponto nessa expectativa de um reino revolucionário, de um reino militar, de um reino terreno, de uma vitória apenas do ponto de vista humano, do ponto de vista terreno. Ele diz então: o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. E aí ele fala do reino: o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Qual é a natureza desse reino? Este reino, nós podemos dizer, é um reino cujo domínio se estenderá de mar a mar. Este reino é aquele reino estabelecido por Cristo, diferenciado de qualquer outro reino dos reis de Israel, dos reis de Judá, diferenciado de qualquer reino humano. O reino de Cristo, ele é um reino eterno. O reino de Cristo, o reino estabelecido de Cristo, é um reino de abrangência mundial. Lembra que ele vai dizer: recebereis poder. Estão interessados em saber sobre o reino, restaurar o reino a Israel. Que limitação é esta? Depois de ter ensinado no início do ministério, no meio do ministério, de ter ensinado a orar, pedindo: venha o teu reino. Depois de passar 40 dias ensinando a respeito do reino, antes da ascensão, vocês querem saber quando eu vou restaurar o reino a Israel? Ele diz: esperai em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, como diz Zacarias, de mar a mar. É um reino cuja abrangência chegará aqui no Roraima, no Amazonas, no norte, em todos os lugares. Portanto, é um reino eterno, é um reino que vai permanecer, é um reino que vai ter essa abrangência fenomenal, porque nada impede, nada compete com o reino de Deus. Aí você pode sim
fazer a aplicação do que ele diz à igreja também. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. Porque esta é a natureza deste reino, um reino de poder, um reino poderoso, um reino eterno, um reino abrangente. Essa era a expectativa do povo de Israel? Não. Embora eles quisessem um rei poderoso, mas humano, um rei ali na Palestina, um rei ali naquele lugar. E o Senhor Jesus traz, portanto, a frustração, tanto da perspectiva desta limitação, quanto também da perspectiva da frustração, quanto a esse aspecto da espada, da guerra. Qual é a natureza desse reino? Ele é um reino de paz. É isto que diz aí. O arco de guerra será destruído. Capítulo 9, verso 10. Ele anunciará paz às nações. Ele é o príncipe da paz. Portanto, não é nada comparado com o que nós possamos pensar ou imaginar, criar a respeito do que é a igreja. A igreja vai ser, portanto, a expressão deste reino de Deus, deste reino de Cristo, um reino eterno, um reino abrangente, um reino de paz, porque este é o reino que está na mão de um Deus todo-poderoso, que não tem inimigos à sua altura. Nós não pensamos no confronto com as trevas, com o reino de Satanás, como sendo um confronto de iguais. Nós não pensamos no reino de Cristo, nem na igreja, como sendo um confronto de poderes, o bem e o mal. Nós somos levados a ver este Deus tão alto, tão sublime, tão soberano, que Ele rege, que Ele domina sobre o mal, que Ele domina sobre todas as nuances possíveis. Por isso o Senhor Jesus vai nos ensinar: até o fio de cabelo de vocês está contado. Por isso vocês podem, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Os 12 apóstolos precisavam entender a natureza deste reino. E a igreja precisa entender isso também. Nós precisamos então adequar e não deturpar o entendimento deste reino. Mas aqui não temos apenas a descrição da natureza deste reino, nós temos também a descrição do caráter deste rei, e ela é feita inicialmente, mas eu faço esse retrocesso aqui proposital. O verso de número 9, ele começa com o rei, porque é exatamente este o teor desta parte do livro de Zacarias. Zacarias, de maneira muito simples, irmãos, um momento a gente fala sobre isto. Ele está dividido numa primeira parte que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, quando ele vai trazer visões a respeito do reino vindouro. Então, o que nós vamos ver em Zacarias, lembra, a época depois do exílio, com os muros derrubados, com o templo em ruínas, e o povo se esforçando para construir. Nós vamos ver do capítulo 1 ao capítulo 6, ele falando de um reino vindouro, que está mal compreendido por eles. Nós temos então, nestas visões até o capítulo 6, este reino vindouro. O capítulo 7 e o capítulo 8, Isaías faz coro com os demais profetas, especialmente depois dele Malaquias, mas anteriormente tantos outros, Amós e tantos outros. Zacarias fala no capítulo 8, verso 8, sobre a falsa religião, a falsa adoração, a verdadeira adoração, a verdadeira religião. Então são 2 capítulos, quando ele vai tratar daquilo que o próprio Cristo falou no capítulo 6 do primeiro sermão em Mateus. O que é o jejum? O que é a oração correta? Então, quando jejuardes, não sereis... Aqui ele vai falar do falso jejum, aqui ele vai falar da falsa obediência, muito afinado com os ensinos do reino. Um reino que vem, a diferença entre falsa igreja, falsa religião, falsa adoração. E do capítulo 9 em diante, ele vai estar focado no rei vindouro, no rei que vem. Isto nós precisamos aprender. Qual é a natureza desse reino?
O que é que nós temos de falso, de errado sobre a compreensão da religião cristã, da igreja de Deus? Qual é o caráter do rei? Precisamos entender. Não podemos nós mesmos criar Cristos. Nós não podemos nós mesmos inventar o Cristo que nós queremos que ele seja. A igreja é exatamente para barrar. Você traz um Cristo para cá e nós apresentamos nas Escrituras quem é o verdadeiro Cristo. Você chega na igreja para adorar o Cristo que você inventou, que você criou, o Deus que você criou. E nós estamos com as Escrituras dizendo: não é assim. Este é o Cristo da Bíblia, este é o Deus da Bíblia. Zacarias, do capítulo 9 em diante, ele fala do caráter deste Rei vindouro. Por isso, capítulo 9, verso 9, ele diz: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei. Vai falar da natureza, do caráter dele. Qual é a natureza? Justo. Como é que é esse Salvador? Justo. Qual é o Jesus que você traz? É justo. A salvação dele passa pela justiça divina? Ou ela é o Cristo que simplesmente deixa para lá todas as ofensas ao Senhor Deus, nos aceita exatamente da maneira que nós estamos, não importa a configuração da sua família, não importa a sustentação que você faz daquilo que eles chamam de preferências de gênero, este não é o Cristo das Escrituras. O Cristo das Escrituras é bem definido no seu caráter. Ele não é apenas um redentor, aquele que perdoa todos os pecados. Ele é aquele que perdoa os pecados de maneira justa. Nós queremos esse Cristo. Nós vamos ser confrontados com ele. Ele não veio apenas para unir todas as religiões. Pastor, você tem o Cristo do cristianismo, mas eu tenho o Cristo do budismo, eu tenho o Cristo de outras religiões. Nós temos um Cristo que precisa conversar. O meu Cristo não tem como conversar com o seu, porque ele é revelado nas Escrituras. As Escrituras são verdadeiras. As Escrituras são a palavra do Senhor, por isso precisamos aumentar o seu valor. Senão só será mais uma pregação, e quando eu ouvir outra, aquela é melhor, eu fico com aquela. Não, é o que ela diz, é o que as Escrituras dizem. O caráter deste Redentor é que ele é justo. Ele virá como Salvador, mas ele virá em justiça. Preciso fazer essa interpretação teológica rapidamente, não era muita intenção fazê-la, mas para mim Paulo interpretou isso de maneira sublime no capítulo 3 aos Romanos. Um justo e Salvador. Um Salvador justo. Quem é o seu Cristo? Qual é o caráter dele? Paulo dizendo aos Romanos, e aqui Paulo aos Romanos escreveu um texto extremamente teológico. Evangelho precisa ser fundamentalmente teológico. Dr. Martin Lloyd Jones diz que aqui este livro fala de justificação, mas ele fala da justificação de Deus. Isso é um diferencial. Conquanto ele trate da nossa justificação, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Contudo, o que Paulo está fazendo aqui é apresentando esta justificação de tal maneira que as pessoas não podem acusar o Senhor Deus na maneira como ele nos justificou. Paulo vai fazer aqui uma demonstração do que é o verdadeiro evangelho à luz de Zacarias e à luz dos outros profetas. Este Salvador, este justificador, ele é um justificador justo. Ele é um perdoador justo. Ele cumpriu a exigência. Ele cumpriu a santidade exigida. Ele cumpriu todas as coisas. Então essa é uma diferença no Evangelho, e esta é uma diferença no caráter do nosso Salvador. Capítulo 3 de Paulo, para ser bem exato,
o verso de número 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar o quê? A sua justiça. Se era para manifestar o que estava acontecendo com a justiça, ela não estava manifesta, ela estava oculta, perdoando pecados. O sangue de touros não perdoa. Como é que ele perdoou Moisés? Como é que ele aceita ele de volta? Se ele expulsou por causa de um pecado, se ele colocou uma espada de fogo, se a santidade dele não permite um pecado, e esses homens cometeram milhões de pecados, e agora eles estão voltando, aceitos. Um homem de acordo com o meu coração, ele falou para Davi, sendo que Davi cometeu pecados odiosos. Que tipo de justificação é esta? A justiça dele estava oculta. Essa justiça foi revelada no Evangelho. Como é que a igreja pode tolerar pessoas? Como é que no reino de Deus, pecadores, ele come com eles? Como é que as pessoas fazem, aprontam, chegam aqui e se tornam crentes? Como é que as pessoas agora esqueceram o seu passado? Aqui está a pregação do Evangelho, do caráter do rei. Ele é justo. E Paulo vai nos dizer então no capítulo 3, verso 25, a quem propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça. Essa repetição é interessante. No tempo presente, para ele mesmo, verso 26, para ele mesmo, olha o caráter do rei, ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. O caráter do rei que vem é um caráter de um Deus, de um rei, de um sacerdote justo. Que maravilha podermos ver isso. E aí eu termino para ir para as aplicações, dizendo que sobre este rei é dito que ele é justo, salvador, mas é dito que a maneira como ele vem é humilde. Tanto nós podemos perceber a referência à encarnação, ele deixou a sua glória, se esvaziou, quanto nós podemos ver a própria maneira exata de como que ele entrou ali em Jerusalém. A expectativa frustrada de ver um general, um guerreiro, um homem de sangue, de guerra, e olhar e ver um Salvador humilde, montado em um jumento, num jumentinho, jumentinho, 2 animais, cria de jumenta. Então esta profecia a respeito da natureza do reino que vimos, um reino eterno, reino poderoso, um reino mundial. A respeito do caráter do Redentor que vimos, um Redentor justo, um que perdoa, que fez a propiciação, que ele próprio é o nosso sacrifício, mas ele faz de forma justa. Portanto, nós encaminhamos para irmos para a aplicação 2 correlações desse texto. A primeira delas, no próprio Evangelho de Mateus, de onde já tiramos tantas correlações. Esse texto aqui sobre o Salvador montado no jumento, ele aparece em Mateus 21. O Evangelho de Mateus, no capítulo 21, o Senhor Jesus tem uma intenção ao fazê-lo. E o capítulo 21 do Evangelho de Mateus nos diz, no verso 1, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos os 2. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei. Como é que é esse rei? Justo, perdoador, mas ele vem num caráter de manifestação humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho.
Imaginemos isso. A palavra do Senhor Deus, 500 anos sendo falada, profetizada, lida e agora cumprida. Que palavra maravilhosa. Ela não cai por terra, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela é sublime. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhando-a pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Verso 10, e entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E a resposta é o rei que deveria vir, justo, salvador, de maneira humilde, como as Escrituras dizem. Deus seja sempre bendito e louvado cada vez que estamos olhando as Escrituras e vendo o seu cumprimento extraordinário, vendo de fato essa profecia sobre a natureza do reino, sobre o caráter do rei, cumprida excepcionalmente. Há um recado aqui para os fariseus, para todos aqueles que estavam se levantando contra o ministério de Cristo. Eles queriam desacreditá-lo, e agora o Senhor Jesus está dizendo: vocês leram as Escrituras? Vocês leram Zacarias? Eis aqui o cumprimento. Como desacreditar esse rei? Somente quando estamos movidos pelo império da incredulidade, como eles foram, a ponto de matá-lo, de traspassá-lo. A segunda correlação é que tanto para frente quanto para trás as Escrituras se referiram a este momento. E eu quero completar então essa correlação citando Gênesis. Zacarias está falando 500 anos antes de Cristo. Jacó, aqui no capítulo 49 do livro de Gênesis, falou há 1500 anos. As Escrituras, um livro só. O Deus da Bíblia é o Deus da palavra. E aqui no capítulo 49, no verso de número 8, quando Jacó chama os seus filhos para abençoá-los e para também admoestá-los, discipliná-los, como nós devemos fazê-los. E aqui ele diz para eles: vocês fizeram isso e está errado, já são homens, vocês estão errados nisso, nisso, nisso. Mas ele chamou Judá, 49, verso 8, e observem o que ele diz: Cristo é da tribo de Judá. Ele diz aqui: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Está falando sobre um reino. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Irmãos, 1500 anos antes, ele está falando que o Messias vem no reino, tem um caráter de rei. Verso 9, Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Cristo é o leão da tribo de Judá. Encurva-se-ão e deitar-se, encurva-se e deita-se como leão, como leoa, quem o despertará? O cetro, reino, não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele armará, atente, ele amarrará o seu jumentinho à vide, 1500 anos antes. O filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uva. Seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Esta é a palavra do Senhor. Estas são as Escrituras sagradas. Esta é o Evangelho de Cristo. Que palavra! Que maravilha de palavra! Como nós devemos amar esta palavra! Como nós devemos amar o Deus desta palavra! Como nós devemos amar o Evangelho desta palavra! De maneira que, com a graça do Senhor Deus, Ele aplique sobre nós estas verdades. Mas destacando, queridos, que nós temos um comprometimento diante do que ouvimos, de não criar pensamentos
de nós mesmos sobre o reino, sobre a igreja. De procurarmos entender o caráter, a natureza do que é o reino. Cristo se empenhou nisto. E de, sobretudo, não criarmos ideias humanas sobre o Redentor, sobre Cristo. De vê-lo como as Escrituras dizem. De rejeitar aquilo que não está nas Escrituras. Primeira aplicação é olhar para este momento contextual desta pregação de Zacarias. A glória do templo havia sido arruinada. Eu leio Zacarias e não sai da minha mente isto. Zacarias não está pregando nesta comodidade que nós estamos. Zacarias não está profetizando aqui, neste ambiente que nós estamos. Ele está com o templo arruinado, o templo feito com muito ouro, com muita pompa. O templo que ali estava manifesta a glória de um Deus glorioso. Mas por causa do distanciamento da palavra, porque diminuíram o apreço pelas Escrituras, o Senhor mesmo levou eles à ruína. Não apenas o templo, a cidade toda, os muros estão em ruínas, eles não têm proteção. E é neste contexto que o rei está sendo anunciado, que o reino de Cristo está sendo anunciado, mas não é como eles têm a expectativa. Eles estão construindo os muros, segurando uma espada e fazendo com a outra mão os tijolos. Eles terão que entender como que o Senhor Deus trabalha, como que Ele salva. Esdras está construindo um templo que diz as Escrituras Sagradas que depois de construído os anciãos vão chorar, porque estão dizendo que é muito feio, que é muito pequeno, que não tem a ver com a glória. Eles não estão entendendo o que é a igreja. Eles não estão entendendo a natureza do reino do Redentor. Não é de glória humana, não é de poder humano, não é de ambições humanas, de idealizações humanas. Zacarias vai nos mostrar exatamente isso. Não devemos desprezar os pequenos começos. A igreja do Senhor Deus nunca vai poder ser prepotente ao ponto de desprezar os inícios dos seus trabalhos, as simplicidades que Deus coloca no nosso meio. Nós não podemos nos desapegar disto, desprezando-a, porque o reino de Deus, ele veio na contramão de uma expectativa de um reino de glória. A glória que as pessoas estão buscando nos templos, nas igrejas neopentecostais, a manifestação do poder, a bênção da teologia que dá dinheiro, da libertação, é uma outra teologia, da prosperidade, obrigado, a bênção dessa prosperidade. Eu sou filho do rei. Irmãos, esse está na contramão disso. Aí vem o teu rei montado num jumento, no jumentinho, filho de jumenta. Porque a igreja, ela precisa entender que o Senhor é Senhor sobre tudo, sobre a riqueza e sobre a pobreza. Que o Senhor trabalha com a nossa fidelidade, Ele levanta-nos em todos os momentos, em todas as situações e circunstâncias. Portanto, essa pregação, ela foi falada no declínio de toda uma expectativa de vã glória. Segunda aplicação, o reino de Cristo, olhando para Zacarias e citando o texto literal do capítulo 4, verso 6, o reino de Cristo não é por força nem por poder humano. É um reino de paz e é um reino que vai glorificar a Cristo. Como eu preciso entender isso? Nos desafios contra mim mesmo, na administração amorosa e cuidadosa da minha esposa querida, das nossas filhas, do trabalho na congregação, nos ministérios por onde tenho passado. Não é por força humana, não é por poder humano. Capítulo 4 de Zacarias, ele teve que dizer isso quando ele estava anunciando o reino vindouro. No verso 6, também conhecidíssimo, prosseguiu, 4:6. Ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu
Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o verso 7, irmãos, que maravilha de evangelho. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Qual é a aclamação? Haja graça, e graça para ela. Esse é um reino da graça, não da força e do poder. Nós vamos celebrar aqui a graça, a conversão dos nossos filhos, a mudança, a transformação dos nossos lares, é manifestação da graça. Aquilo que o Senhor Deus nos leva a experimentar, a conquistar, a avançar nesse enfrentamento com o reino da incredulidade, o reino parasita, é graça sobre graça. As vitórias que nós temos tido da mortificação da nossa pecaminosidade, é graça, abundante graça, que superabunda onde até o pecado abunda. Graça sobre graça. Este é o caráter do reino. Por fim, este reino, ele precisa ser visto pelos nossos olhos como centralizado no Senhor Deus, no seu Filho, porque ele é um reino da aliança, irmãos. Ele é um reino da aliança da redenção, antes dos tempos eternos, mas ele é um reino da aliança com Cristo. O capítulo 9, nós lemos o verso 9 e o 10, e eu deixei o 11 para o final, quando ele nos diz aqui no capítulo 9, verso 11, quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança. Esse reino, ele é feito na aliança com Cristo. Este reino é Cristo. Cristo é o rei deste reino da aliança eterna, cantada, lida. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? É o eco que Isaías está falando da aliança da redenção. Antes de tudo, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, disseram: quem há de ir por nós? E o Filho disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E então, ao vir, o reino foi estabelecido, e o reino dele é eterno, poderoso, mundial, se estabelece na fraqueza, nos momentos de grandeza, se estabelece acima de todo poder. A ele toda a honra, toda a glória. Ele foi fiel à aliança, ele cumpriu a aliança, e depois, na mesa que ele estabeleceu como memória, ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, da nova aliança no meu sangue. É assim que nós estamos vivendo, pela mesma aliança que ele falou aqui. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Ele nos liberta por este sangue. Não importa como você esteja, desde que este sangue esteja sobre você, os seus pecados serão perdoados. Este é o evangelho do reino. Ele purifica de todo pecado. Mas enquanto o sangue da aliança não estiver em nós, nós permanecemos no nosso pecado. Nós estamos condenados debaixo da ira de Deus, e não podemos inventar uma igreja que passa panos por cima disto. Eu vou do jeito que eu estou, porque é assim. Todo mundo que está lá não tem um perfeito, não tem ninguém que pode acusar, não tem ninguém que pode apontar. Aqui é o reino de Cristo. E conquanto sejamos imperfeitos, os nossos pecados foram tratados no sangue de Cristo, para que nós não vivamos mais para o pecado, para que nós não sejamos mais escravos do pecado. Então nós não vamos chegar aqui para exibir a nossa pecaminosidade. Nós vamos aqui para exibir a graça de Deus em pecadores. A graça, o triunfo da graça em nossa casa, em nossa família, como esposo, como esposa. Que evangelho precioso, que Bíblia maravilhosa, que Deus poderoso. Fiquemos de pé, amados, por favor, para orarmos ao Senhor nosso Deus, para exaltá-lo. O sangue da aliança estava na palavra do profeta Zacarias.
Minha fala, que sigamos para adorar o Rei da Glória. Gratos por estarmos no seu maravilhoso reino. Você está nele? Você que está em Cristo está nele. Firmes na sua palavra, fiel, verdadeira, maravilhosa, excelsa, dispostos a propagar esse reino para todas as nações, a nos envolver com ele de todas as formas, para a glória dele em toda a terra. Que o Senhor nos encha desta compreensão correta do seu reino. Depois nós vamos nos assentar, depois da oração e da bênção. O presbítero Joaquim estará aqui. Senhor nosso Deus e Pai, grande Deus, soberano Deus, Deus altíssimo, quão magnífica é a tua palavra, quão magnífico, Senhor, é este reino estabelecido na eternidade, manifesto, prometido a Deus Jacó tantos anos, dizendo para uma geração que não era nem vista de Judá. O cumprimento, Senhor Deus, em várias etapas, um servo fiel se levantando num contexto de precariedade e dizendo a natureza e o caráter do rei, a natureza do reino. O cumprimento registrado nos evangelhos, os apóstolos lendo, se maravilhando, crendo e dispostos a morrer por esta verdade, por esta palavra, como morreram. Quão magnífico é o teu nome, Senhor, em toda a terra. Muito obrigado por estarmos neste reino. Muito obrigado por sermos desta igreja preciosa, a igreja de Cristo. Muito obrigado, que honra, Pai, que privilégio. Reúne outros aqui, outros eleitos, outros salvos pela graça de Cristo. Esta é a nossa humilde oração. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo repousem sobre vós e sobre toda a igreja de Deus, agora e para sempre. Amém. Podeis sentar, amados.